Bom dia, meninos. Vamos falar sobre o nosso módulo L de pesquisa de mercado, preparação dos resultados. Bem, uma vez que você já colheu todos os questionários, né, já fez todo o processo, já está com os questionários colhidos, você tem que transformar esses questionários em informações para as tomadas de decisão. Tá? Então, assim, vamos falar sobre o que é importante fazer de posse desses questionários. É importante que você pegue todas as respostas dos questionários e faça uma crítica. Critique para ver se essas respostas condizem com as perguntas. Caso não exista relação, que às vezes a pessoa não entende, fala uma coisa sem nexo, se não tiver, esse questionário deve ser retirado da nossa amostra, tá? E substituído, tá? Depois que você criticou isso, você deve fazer uma edição e uma codificação. O que seria isso? Para cada resposta, você vai ter um número correspondente. Nas questões fechadas é muito simples. Para cada parêntese, você põe um número lá dentro. Nas questões abertas é um pouquinho mais complicado. Você vai ter que fazer uma relação de todas as respostas, agrupar e numerar, tá? Existe a necessidade, às vezes, de você fazer ajustes estatísticos. O que seria isso? Às vezes, uma pessoa responde tudo ótimo, 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 ótimo. E isso você vai, lógico, ver se vamos dizer assim, se um responde ótimo, 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 e a maioria responde bom, 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 você tem aí uma distorção. Então, esse ótimo, 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 provavelmente o cara não estava afim, não tinha interesse. Então, estatisticamente, você vai ter que fazer com que esses ótimo, 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 que está muito longe das outras respostas, sejam ajustadas. Sobre crítica, os dados devem passar por uma preparação antes da análise, é o que eu falei para vocês. A qualidade dos dados obtidos com a aplicação de técnicas estatísticas e suas subsequentes interpretações depende em quão adequadamente os dados foram preparados para análise. Deve-se verificar preenchimento, coerência e consistência das respostas. E a coleta de dados e a preparação dos questionários para análise é fundamental para qualquer processo. Vocês não podem esquecer disso, tá? Sobre a edição de dados, a gente deve identificar se teve omissões, ambiguidades, erros, quem, se o problema foi no entrevistador, se teve problema com o supervisor ou com o analista. E você deve resolver o problema. Como? Se possível, contatar o entrevistado, quando é uma pesquisa identificada, ou eliminar o questionário, como eu disse para vocês, tá? Enquadrar como não sabe ou não sei, somente se para o cliente, a pessoa que comprou a sua pesquisa, ou que está comprando, essas respostas forem importantes, forem úteis, tá? Forma de como padronizar dados, tá? As respostas são padronizadas e enquadradas em categoria. Usa-se código numérico para representar uma resposta, ou seja, você agrupa as respostas e dá um número. Isso quando não forem questões fechadas. Tá? Os dados codificados são inseridos em um computador cada vez que uma resposta aparecer. Verifica-se os possíveis erros ocorridos na digitação, ou seja, depois que você criar os números, tá? Ou seja, tabular o seu questionário, transformar as respostas em números, você deve passar isso para um sistema de computador. No nosso caso, nós vamos passar por Excel, mas existem vários outros sistemas, tá? Para aprimorar a qualidade dos dados, tá, na análise, a gente pode também atribuir pesos, criar importâncias para as respostas, importâncias de quem emitiu a resposta. Tá? Podemos criar pesos. Se a resposta A é mais importante, ela vale 2, e assim sucessivamente. Podemos fazer uma reespecificação de variáveis, se necessário for, para as abertas, criar escalas, isso depois que a gente já tem todas,
e trabalhar com escalas que já existem, já foram definidas, ou que escalas que tenham um respaldo metodológico. Definir categorias, tá? De repente, se você perguntar sexo, idade, renda, você pode definir. Todos os homens que responderam isso, todos os jovens que responderam isso, e assim por diante. Então, eu falei a tabulação de dados. O que é a tabulação de dados? Você criar uma numeração para poder fazer a ligação entre respostas e esses números. Com isso, você consegue determinar a distribuição e consegue calcular estatisticamente, calcular a estatística descritiva, a média, percentagem, etc. No caso nosso, nós vamos usar o Excel e ele vai fazer isso tudo. Existe uma coisa que chama tabulação cruzada. É quando você tem duas perguntas e pode associar essas duas perguntas. Com sexo é muito comum. Você faz várias perguntas e quer saber quais as respostas dos homens e quais as respostas das mulheres. Então você pode fazer um cruzamento de dados, separar as respostas das mulheres e criar um gráfico, separar as respostas dos homens e criar outro gráfico. E ter a resposta junta para poder fazer a comparação. Podemos ter uma análise multivariada, que é analisar o relacionamento entre várias variáveis. A distribuição de frequência. Ela reporta o número de respostas que cada questão recebeu, percentual, quantidade, que depois será transformada em percentual. Organizar os dados em classe ou em grupos. Mostra o número de observações que caem em cada classe ou grupo de valores. A distribuição de frequência pode ser apresentada em percentagem relativa ou em gráfico. A combinação de categoria com a finalidade de gerar grupos maiores de respondentes é uma coisa interessante também, tá? Você pode juntar, por exemplo, sexo feminino com idade e ter um grupo de resposta. Pode ser interessante. Tudo depende do seu objetivo de trabalho. Tem um exemplo aqui de tabulação de uma resposta simples, tá? Que a gente vai ver todos que foram masculinos e todos que foram femininos. Aqui num exemplo a gente tem 150 entrevistas, tá? Dessas 150, 100 foram masculinos e 50 foram femininos. Calcula-se o percentual, 100 dividido por 50, 100 dividido por 150 e 50 dividido por 150. E acha os percentuais. Com esses percentuais, a gente pode gerar gráficos. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo, tá? Onde a gente teve uma segunda pergunta, onde nós tivemos um percentual variado. Lembrando a vocês que a soma dos percentuais sempre tem que dar 100% e a soma da frequência, se não for uma pergunta dependente, tem que dar a mesma quantidade de entrevistas. Aqui um exemplo de tabulação cruzada, tá? Nós cruzamos a idade com com várias outras perguntas, ó, um hospital em Fort Worth, um hospital em Dallas e assim por diante. Bem, as estatísticas descritivas estão geralmente associadas à distribuição de frequência. Elas sumarizam informações da tabulação de frequência e geralmente incluem medidas de tendência central, média, mediana e moda, medidas de dispersões e medidas de formato. Provavelmente o professor de estatística mostrou isso para você. O próprio Excel calcula tudo se necessário for. Bem, vamos falar um pouquinho do relatório de pesquisa, tá? O relatório serve de instrumento e deve atender os seguintes objetivos: explicar por que foi feita a pesquisa, declarar os objetivos específicos da pesquisa, explicar como foi realizada a pesquisa, apresentar os resultados da pesquisa, fornecer conclusões e recomendações. Agora, a gente pode apresentar oral ou escrito. Então, a gente tem que colocar os títulos das tabelas, dos gráficos. A gente tem que pôr a informação correta nas tabelas, as fontes, os tipos. A gente deve fazer gráficos variados, interessantes. E a gente deve fazer comentários breves e assertivos.
Tá? Quais os tipos de relatórios, qual o tipo de relatório que a gente pode fazer? Bem, dentro do relatório a gente pode utilizar vários tipos de gráficos, tá? O visual é o mais importante. A gente pode escrever alguma coisa, mas o visual sempre é o mais importante em uma pesquisa. Então, nós podemos usar vários tipos de gráficos. Podemos usar gráficos de pizzas, gráficos de barras, gráficos de linha. Tá? O interessante é a gente sempre utilizar grafo de pizza com poucos itens, no máximo 3 itens. Existe até uma norma técnica para isso, que os gráficos de pizza em pesquisa devem conter no máximo 3 itens. Não é muito comum se utilizar essas normas. A gente costuma ver muita gente fazendo gráfico de pizzas sim, enormes. Não dá nem leitura, você nem consegue ver. Tá? Então aqui ó, nós temos um exemplo de um gráfico 3D horizontal, tá? E também tem textos, ó, fizeram uma observação breve. Nós temos aqui um exemplo de vários gráficos, tá? Múltiplos, que até você pode fazer comparações. Nós temos aqui um gráfico de áreas, de barras empilhadas, com efeitos 3D. Gráfico de pizza. Olha como fica bacana o gráfico de pizza com poucos itens. Um gráfico, mesclando gráfico de pizza com gráfico de barras. Isso aqui é muito bacana, muito legal de fazer quando você está fazendo cruzamento de dados. Gráfico de linhas. Na realidade, existem vários gráficos que você pode fazer. Tá? Você pode lançar a mão de qualquer um dos gráficos, deve fazer no relatório variar gráficos, variar cor, para não ficar cansativo. Bem, meninos, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, tá? E nós terminamos mais uma aula. Desejo a vocês boa sorte, tudo de bom para vocês.